O som das palmas ecoou como trovões sobre o Douro, enquanto o sangue quente escorria pela minha testa e manchava o vestido branco que eu usara para honrar a casa que ele destruíra. E eu, aos 28 anos, jurei ali, entre risos forçados e copos de vinho do Porto tilintando, que aquela humilhação seria o último ato de poder dele sobre mim, e o primeiro da minha vingança, uma que o faria implorar pela misericórdia que nunca me dera. O sol de verão em Lisboa batia impiedoso no jardim da vila familiar, transformando as folhas das oliveiras em lâminas verdes reluzentes. Era o dia da grande reforma, o evento que o meu pai, António Ribeiro, arquitetara como uma ode à sua ascensão social. A casa, outrora um modesto solar no bairro Alto, agora exibia paredes caiadas de branco fresco, janelas com vidros duplos que filtravam o bulício da cidade, e um jardim paisagístico que custara uma fortuna, dinheiro meu, diga-se de passagem, canalizado através de anos de trabalho exaustivo na empresa dele. Eu era a filha pródiga, a arquiteta que desenhara cada linha daqueles projetos, mas para ele, eu era apenas a extensão da sua sombra, um acessório para ostentar perante os convidados, banqueiros de Cascais, políticos de Coimbra, e velhos amigos que fingiam lealdade enquanto bebiam o meu suor em forma de vinho tinto. Eu me lembro do cheiro, terra úmida misturada ao perfume das rosas recém-plantadas, o fumo de cigarros caros subindo em espirais preguiçosas, e o leve azedume do medo que se instalava no meu estômago. Vestia um vestido de linho branco, simples mas elegante, escolhido para contrastar com o caos que eu pressentia. Aos 28 anos, eu havia aprendido a navegar as correntes familiares como um barco no Tejo em maré alta, sorrisos falsos para a mãe, que se refugiava em xícaras de chá, acenos de frentes para o pai, cujo temperamento era como o fado, melancólico e traiçoeiro. Mas naquela tarde, algo se quebrou dentro de mim, uma rachadura fina como as veias de mármore nas escadarias que eu restaurara. Tudo começou com uma discussão banal, ou assim parecia. Ele me chamou para o canto do jardim, perto da fonte de pedra que eu sugerira instalar, murmurando sobre as contas. Marta, esta festa é para nós, para a família. Mas tu, com as tuas ideias modernas, queres estragar tudo com esses toques minimalistas. A vila deve ser grandiosa, como o império dos meus avós. Seus olhos, castanhos e duros como cortiça envelhecida, fixavam-se nos meus com aquela intensidade que eu conhecia desde criança. Eu respondi calmamente, como sempre, pai, o minimalismo traz luz, espaço. É o que os clientes pedem hoje. Mas ele não ouvia. Nunca ouvira. O primeiro tapa veio rápido, um estalo seco quicou sobre o burburinho das conversas. Minha bochecha ardeu como se tocada por ferro quente, e o mundo inclinou-se. Senta-te aí, ordenou ele, apontando para o chão de cascalho ao lado da mesa principal. Os convidados, 200 rostos anónimos, mas todos influentes, viraram-se como um mar de cabeças curiosas. Senti os olhares como agulhas, pena disfarçada, divertimento mal contido, e o silêncio cúmplice das mulheres que conheciam bem o peso de mãos paternas. Obedeci, não por medo imediato, mas por um instinto ancestral de sobrevivência, ajoelhando-me na terra que eu mesma ajudara a preparar. O segundo golpe caiu no ombro, forçando-me a curvar-me mais, e o terceiro na nuca, um soco surdo que me fez morder o lábio até sangrar. Esta é a lição para quem esquece o seu lugar, gritou ele, a voz rouca de vinho e raiva acumulada. As palmas que se seguiram não eram de aplauso, mas de choque, ou talvez de alívio, por não ser eles o alvo. Minha mãe, Isabel, ficou paralisada perto da varanda, as mãos trêmulas segurando um prato de pastéis de nata, os olhos vidrados como os de uma estátua de fada em Alfama. Eu ergui o rosto, o sangue pingando no colo, e vi nos rostos ao redor o reflexo da minha própria dor, uma mistura de horror e fascínio, como quem assiste a um touro ser espetado na arena de Salvaterra. Naquele momento, enquanto o sol dourava a cena como se fosse uma pintura renascentista torcida, jurei. Não em voz alta, não com lágrimas, essas viriam depois, em privado. Jurei no silêncio da minha mente, um voto frio e calculado, ele pagaria. Não com violência bruta, que era o seu domínio, mas com algo mais profundo, mais português na sua essência, uma vingança tecida como rendas de Viana do Castelo, delicada mas letal. Eu o despojaria do que mais prezava, o respeito, a família, o legado. Começaria pela casa, pela empresa, pelo sangue que nos unia. E o jardim, testemunha muda daquela humilhação, seria o palco do meu primeiro ato. Levantei-me devagar, limpando o rosto com as costas da mão, e forcei um sorriso. Obrigada pela lição, pai, disse, a voz firme como o granito das muralhas de Óbidos. Os convidados murmuraram, alguns batendo palmas hesitantes,
outros virando o rosto para os canapés. Ele riu, satisfeito, batendo-me no ombro como se fosse um gesto afetuoso. Mas eu já planeava, aquela noite, no quarto que outrora fora meu, eu abriria o meu laptop e começaria a desenterrar os segredos que ele enterrara sob anos de mentiras. Faturas falsificadas na empresa de construção, dívidas ocultas ao banco, e o pior, o testamento que me deserdava em favor do meu irmão mais novo, o favorito, que mal aparecera na festa. Os dias seguintes foram um vórtice de normalidade fingida. Acordei com o corpo doendo, hematomas fluorescendo como azulejos partidos nas paredes da casa. A mãe trouxe-me chá de camomila, murmurando desculpas que soavam como rezas ao São Jorge. Ele está estressado com a reforma, Marta. Tu sabes como ele é. Sim, eu sabia, um homem forjado nas vinhas do Douro, onde o vinho amadurece com paciência, mas explode com fúria. Aos 55 anos, António Ribeiro era o patriarca indiscutível, dono da Ribeiro Construções, uma empresa que erguera arranha-céus em Lisboa e hotéis boutique no Algarve. Eu, a filha mais velha, entrara como estagiária aos 18, subindo por mérito até sócia júnior, ou assim pensava. Agora, via claro, eu era o bode expiatório para as suas inseguranças, o alvo para descarregar o peso de um casamento falhado e uma vida de aparências. Trabalhei naquela semana como uma possuída, revisando contratos na Seda Enseado, o bairro onde o ar cheirava a pastéis de Belém e segredos sussurrados em cafés. Encontrei o primeiro fio solto, uma transferência de 50.000 euros para uma conta offshore nas Ilhas Caimán, assinada por ele. Não era erro, era desvio. O meu coração acelerou, não de medo, mas de uma euforia sombria, o gosto metálico da vingança na boca. Liguei para o meu advogado, um homem discreto de Setúbal chamado João, que me ouvira confidências desde a universidade. Marta, isso é grave. Mas precisamos de provas irrefutáveis. Provas, sim, eu as teria. Comecei a copiar ficheiros, a fotografar documentos, a mapear as teias financeiras como um cartógrafo traçando rotas no Atlântico. À noite, sozinha no meu apartamento em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, símbolo de glórias passadas que ecoava a ilusão do meu pai, eu revivia a cena no jardim. O cheiro da terra, o zumbido das abelhas sobre as flores, os olhares que me despiam de dignidade. Chorava então, não de fraqueza, mas de raiva purificadora, como o fado que se canta com a alma exposta. Porque eu, perguntava ao espelho rachado, vendo os meus olhos verdes, herdados da mãe, endurecerem como esmeraldas lapidadas. Porque eu era a forte, a que questionava, a que ousava sonhar com um estúdio próprio em vez de herdar o império dele. E porque, no fundo, ele temia isso, uma filha que pudesse eclipsá-lo. O primeiro passo da vingança foi sutil, como o vinho que se infiltra nas veias. Na reunião semanal da empresa, apresentei um relatório sobre otimizações fiscais, citando casualmente as transferências suspeitas. Ele corou, gaguejou, mas ninguém ousou questionar o chefe. Eu sorri por dentro, plantando a semente da dúvida. Depois, chamei o meu irmão, Miguel, para jantar no Time Out Market, um lugar neutro, cheio de aromas de bacalhau e multiculturalismo lisboeta. Aos 25 anos, ele era o dourado, o filho que estudara enologia no Porto e agora gerenciava as vinhas familiares. Irmão, o pai está a esconder coisas. Ajuda-me a protegê-lo de si mesmo. Ele hesitou, os olhos azuis, iguais aos do pai, piscando em confusão. Mas eu via a rachadura, o ressentimento por ser tratado como marioneta. Assim começou a teia. Enquanto Lisboa pulsava com o Festival de Verão, concertos no Terreiro do Paço e quando ritmos de saudade, eu descia a minha. Contactei jornalistas freelance, daqueles que caçam corrupção como falcões no céu de Sintra. Envio-os anonimamente, com pistas que apontavam para o pai sem me incriminar. A primeira notícia saiu no Público: desvios na Ribeiro Construções. Investidores questionam. Ele enlouqueceu, gritando no telefone: quem é o traidor? Marta, és tu. Neguei, com voz de filha ferida: pai, eu só quero o melhor para nós. Mas o veneno corria. As noites em Lisboa tornaram-se minhas aliadas, sombras cúmplices que engoliam os passos apressados pelas ruas empedradas de Alfama. Eu caminhava horas, o vento do Tejo carregando o sal do mar e o peso das minhas decisões, parando em tasquinhas onde o vinho da casa era servido em canecas lascadas. Ali, entre locais que contavam histórias de amores perdidos e traições antigas, eu planeava. A humilhação no jardim não era um incidente isolado,
era o clímax de anos de abusos velados, palavras cortantes nas mesas de jantar, portas batidas após discussões sobre o meu futuro egoísta, e olhares que me reduziam a uma peça num tabuleiro que ele controlava. Aos 18, fugira para a universidade em Coimbra, sonhando com arquitetura como escape. Aos 25, voltara para ajudar a família, só para me afundar mais na areia movediça do seu ego. Agora, com as notícias fervilhando, o pai reagia como um touro encurralado. Chamou-me à vila uma noite chuvosa, o céu sobre Lisboa desabando em lençóis cinzentos que transformavam o jardim num lamaçal. Entra, Marta. Precisamos falar. A sala de estar, com os seus azulejos azuis de motivos marinhos, ironia, pois o mar era a liberdade que ele me negava, cheirava a charuto e tensão. Ele serviu-me um copo de Porto Tawny, o seu favorito, e sentou-se na poltrona de couro, as mãos trêmulas traindo a fachada de ferro. Estas acusações são mentiras. Alguém quer destruir-nos. Eu assenti, bebendo devagar, sentindo o álcool queimar como o tapa que ainda latejava na memória. Eu sei, pai. Mas e se for verdade? E se as dívidas nos afundarem? Ele explodiu então, não com violência física, mas com palavras que cortavam mais fundo. Tu, com as tuas ambições de mulher moderna, queres ver-me cair para brilhar sozinha. Sempre foste ingrata, desde o dia em que nasceste em vez de um filho varão. As lágrimas vieram aos meus olhos, genuínas, mas alimentadas por uma raiva que eu canalizava como um rio represado. Abracei-o, sentindo o cheiro de colónia velha e derrota iminente. Eu amo-te, pai. Deixa-me ajudar. Era a mentira perfeita, doce como figos maduros do Alentejo, e ele engoliu-a, aliviado. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava nas telhas, eu acedi ao seu computador. A password era o aniversário da mãe, previsível como o fado que ele ouvia nos giradiscos. Encontrei mais e-mails com um amante, uma mulher de Faro chamada Carla, que recebia consultorias pagas com fundos da empresa. Não era só dinheiro, era traição ao cerne da família, à mãe que passara décadas a costurar rendas para sustentar as ilusões dele. Copiei tudo, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. A vingança não seria só financeira, seria pessoal, expondo as feridas que ele infligira em todos nós. Dias depois, enviei o dossiê anónimo para a mulher, não tudo, só o suficiente para semear dúvida. Carla ligou-lhe furiosa, gritando sobre promessas quebradas, e eu ouvi a discussão da cozinha, fingindo preparar o jantar. Ele berrou, atirando um vaso contra a parede, estilhaços azuis espalhando-se como o caos que eu orquestrava. A mãe, sempre pacificadora, limpou em silêncio, mas viu o brilho nos seus olhos, um vislumbre de revolta, como brasas sob cinzas. O próximo golpe foi na empresa. Marquei uma reunião com os principais investidores no Hotel Tivoli, no coração de Lisboa, onde o ar-condicionado sussurrava segredos e os lustres de cristal refletiam ambições. Apresentei um plano de reestruturação. Para salvar a Ribeiro, precisamos de transparência total. Mostrei gráficos, manipulados com dados reais dos desvios, projetando perdas se não agíssemos. O pai, sentado ao meu lado, suava, o fato cinzento colando-se à pele como uma segunda vergonha. Marta exagera, murmurou ele, mas os homens de fato e gravata assentiram, olhos frios como o mármore do Rossio. Saí dali com um acordo assinado. Eu assumiria a gerência interina, para estabilizar. Ele assinou, os dentes rangendo, sem saber que era o começo do fim. Enquanto isso, o meu irmão Miguel começava a questionar. Encontrámo-nos no cais do Sodré, num bar com vistas para o rio, onde o sol poente tingia o tejo de ouro líquido. Irmã, o pai está a perder o controlo. E tu? Estás diferente. Bebi um gin tónico, o gelo tilintando como correntes quebradas. Ajuda-me, Miguel. Revela-me o que sabes das vinhas, os contratos que ele escondeu. Ele hesitou, mas o vinho soltou-lhe a língua, subornos a inspetores para irrigação ilegal no Douro, terras compradas com dinheiro sujo. Gravei tudo no telemóvel, escondido na mala, sentindo-me como uma espiã num romance de Camões, traição nobre pela justiça. A pressão montava, e com ela, as alucinações da minha psique. Sonhava com o jardim, eu, ajoelhada, mas agora erguendo-me com uma foice nas mãos, ceifando as rosas ao redor dele acordava suada, o coração galopando, questionando se a vingança me consumiria antes dele. Falei com a terapeuta, uma mulher de Évora chamada Sofia, em sessões virtuais que cheiravam a confidências de café. Marta, o trauma não se cura com mais dor.
Pensa no custo para a tua alma. Mas a alma, respondi em silêncio, já estava marcada, como os azulejos lascados na vila, belos na sua imperfeição. O clímax daquela fase veio na festa de anos da mãe, no terraço da vila com vistas para o castelo de São Jorge. Convidados enchiam o espaço, risos misturando-se ao aroma de sardinhas assadas. Eu servi os pratos, a anfitriã perfeita, mas sob a mesa, enviava o e-mail final, provas das infidelidades para um blog de fofocas lisboetas, o segredo do Tejo. Horas depois, enquanto dançávamos um rancho folclórico improvisado, o telemóvel dele vibrou com notificações. Seu rosto empalideceu, o copo caindo e estilhaçando no chão de pedra. Quem fez isto? Rosnou ele, olhos varrendo a multidão até pousarem em mim. Sorri, erguendo a taça. Feliz aniversário, mãe. Que a verdade nos liberte. Ele não me confrontou ali, não perante os convidados. Mas no carro de regresso ao meu apartamento, recebi a mensagem: vem à vila amanhã. Acabou-se o jogo. Não, pai, pensei, limpando o batom no retrovisor. O jogo só começava. E Lisboa, com as suas 7 colinas e memórias eternas, seria o palco onde eu o faria cair, colina a colina. O amanhecer em Lisboa tem um tom rosado, como o vinho rosé do Alentejo, filtrando-se pelas persianas do meu apartamento em Belém. Acordei com o som distante dos elétricos rangendo nas ruas, o estômago revirando-se não de arrependimento, mas de antecipação afiada. A mensagem do pai pairava no ar como fumo de incenso numa igreja de Mafra, uma convocação, não um pedido. Vesti-me com um blazer escuro, saia lápis que gritava profissionalismo, e dirigi-me à vila no meu Fiat antigo, o motor tossindo como uma confissão relutante. O Tejo brilhava ao lado, indiferente às tormentas humanas, e eu pensei nas sereias das lendas portuguesas, belas, mas devoradoras de almas errantes. Cheguei à vila por volta das 10, o jardim agora seco e poeirento após a chuva, as rosas murchas como promessas quebradas. Ele esperava na sala de jantar, a mesa posta com café forte e pão de Mafra, mas os olhos dele eram poços de fúria contida. A mãe pairava na cozinha, evitando olhares, o avental florido uma armadura frágil. Senta-te, Marta, disse ele, a voz baixa como o ribeirinho que serpenteia pelas vinhas do Douro. Obedeci, mas não ajoelhei-me, nunca mais. Explica-me isto. Empurrou o tablet pela mesa, a tela mostrando o artigo, António Ribeiro, Império construído sobre mentiras e traições. Fotos granuladas dele com Carla, legendas acusadoras, e menções aos desvios financeiros. Mantive o rosto impassível, mexendo o café devagar, o vapor subindo como véus de segredos. Pai, eu não fiz nada. Mas talvez seja hora de limpar a casa. Ele riu, um som seco como folhas mortas no outono minhoto. Tu, sempre a fingida. Desde pequena, tramando contra mim. Lembras-te da vez que roubaste o meu relógio para culpar o Miguel? Mentira, claro, eu tinha 8 anos, e ele batera-me por um crime que não cometera. Mas usei aquilo, e tu bater-me perante todos. Isso não foi trama, foi verdade exposta. O silêncio caiu pesado, quebrado só pelo tic-tac do relógio de parede, e quando como um coração acelerado. Ele inclinou-se para frente, veias saltando no pescoço como cordas de viola num fado raivoso. Eu construí tudo isto para vós. A empresa, a vila, o nome Ribeiro. E tu queres destruí-lo por orgulho ferido. Orgulho, a palavra-chave. Sim, o meu orgulho, pisoteado no cascalho daquele jardim, perante 200 olhares que me viam como fraca. Mas eu via mais fundo, o dele, inflado por gerações de machismo alentejano, onde homens mandavam e mulheres curvavam-se como oliveiras ao vento. Não é destruição, pai. É justiça. Para a mãe, para mim, para o Miguel que tu ignoras. Mencioná-lo foi o erro calculado. Ele endireitou-se, curando. O Miguel é fraco, como tu. Eu farei um novo testamento hoje. Nada para ti. Ameaçou, mas eu já sabia, o advogado João confirmara, os bens estavam hipotecados, a empresa à beira do colapso sem a minha intervenção. Levantei-me, deixando o café intocado. Faça o que quiseres. Mas lembra-te, em Portugal, as dívidas voltam como o mar à costa. Saí sem olhar para trás, o sol batendo nas minhas costas como uma bênção pagã. De regresso à empresa, o telefone não parava, investidores a ligar, jornalistas a sondar.
Assumi o controle com chamadas firmes, negociando prazos, cortando despesas desnecessárias, incluindo os presentes para Carla. À tarde, reuni a equipa no escritório com vista para o aqueduto das Águas Livres, símbolo de engenharia portuguesa que resistir a terremotos. Vamos reconstruir, mas com integridade, declarei, e vi nos rostos, jovens arquitetos de todo o país, um fogo novo. O pai ligou furioso, mas ignorei, focando no próximo passo, contactar a autoridade tributária. Um e-mail anónimo com provas, e o fisco português, lento mas inexorável como o Douro, começaria a escavar. Enquanto isso, a minha mente divagava para o passado, escavando raízes profundas como as de uma sobreira no montado. Lembrei-me da morte da avó, há 10 anos, em Évora. Ela, com mãos calejadas de vindimar uvas, sussurrara-me no leito de morte: Marta, não sejas como eu, presa num homem que te quebra. Fora ela quem me ensinara a desenhar, traçando plantas de casas imaginárias na terra vermelha do Alentejo. O pai odiava-a por isso, chamando-a bruxa feminista. Agora, invocava o seu espírito, a vingança seria o meu testamento vivo. O encontro com Miguel aconteceu num café em Sintra, sob as sombras dos palácios românticos, onde o ar cheirava a eucaliptos e mistério. Ele chegara de carro do Porto, exausto das vinhas, o rosto marcado por noites insones. Irmã, o pai culpa-te de tudo. Diz que tu orquestras isto para o roubar. Servi-lhe um pastel de nata, doce amargo como a nossa infância. E tu acreditas? Ele baixou os olhos, mexendo o chá. Não. Mas tenho medo. Ele quer vender as vinhas. Ali, revelou mais, cartas de ameaça de credores, um empréstimo secreto para o caso com Carla. Abracei-o, sentindo o tremor no seu corpo magro. Juntos, salvamo-las. Mas ele tem de pagar. Naquela noite, sozinha, reli os diários da avó, páginas amareladas cheias de desenhos e lamentos. A família é uma prisão dourada, escrevera ela. Chorei então, lágrimas salgadas como o Atlântico, mas ergui-me fortalecida. O próximo ato, expor a infidelidade publicamente, mas com elegância. Convidei Carla para um encontro amigável, num restaurante em Cascais, o mar rugindo ao fundo como um coro grego. Ela veio, loira e confiante, num vestido vermelho que gritava ambição. O que queres, Marta? O teu pai é passado. Sorri, servindo-lhe vinho verde. Só conversa. Ele menciona-te nas reuniões da empresa. Os olhos dela estreitaram, e eu plantei a semente. Cuidado, os impostos estão a investigar. Ela mordeu, ligando para ele horas depois, exigindo garantias. Ouvi os gritos dele pelo telefone aberto, uma sinfonia de desespero. Enquanto isso, a mãe começou a mudar, encontros secretos comigo, partilhando fotos antigas, cartas que provavam os abusos dele desde o casamento. Eu aguentei por vós, mas chega. Juntas, tecemos o plano final, divórcio, divisão de bens, e eu como guardiã do legado verdadeiro. Lisboa fervilhava com escândalos, o meu era só mais um, mas pessoal, visceral. Caminhei pelo chiado à noite, luzes de neon refletindo nas poças, sentindo o pulso da cidade como o meu próprio. A vingança não era ódio puro, era catarse, um despir de camadas até ao osso da verdade. E o pai, no seu trono instável, começava a tremer. O outono chegou a Portugal com um manto de folhas avermelhadas, como o vinho maduro das quintas do Dão, e com ele, o aperto das investigações. O fisco invadiu a sede da Ribeiro Construções numa manhã de nevoeiro, agentes em fatos cinzentos varrendo arquivos como gaivotas disputando restos no cais de Alcântara. Eu estava lá, de braços cruzados, observando do meu novo gabinete, uma sala envidraçada com vista para a baía, símbolo do meu ascenso provisório. O pai irrompeu pela porta, rosto de fúria, apontando um dedo trêmulo para mim. Tu fizeste isto. Chama os teus cães. Os funcionários pararam, o ar carregado de sussurros, mas eu mantive a calma, voz suave como o fado de Amália: pai, é rotina. Transparência salva empresas. Ele não acreditou, claro. Mais tarde, no estacionamento, agarrou-me o braço com força de vindimador, unhas cravando-se na pele como espinhos de figueira. Vou-te destruir, Marta. O teu nome será lama no Tejo. Soltei-me, olhos fixos nos dele, vendo o medo por trás da raiva, o mesmo medo que o fizera bater-me no jardim, perante aqueles 200 fantasmas sociais.
Destruir. Tu já o fizeste, pai. Agora, é a tua vez de sentir. Dirigi-me para casa, o braço latejando, mas o coração leve. Cada hematoma era um troféu na minha coleção de resiliência. A mãe, nesse ínterim, florescia na sua revolta silenciosa. Encontrámo-nos no Jardim Botânico de Lisboa, entre palmeiras exóticas e estufas de vidro que filtravam a luz como memórias embaçadas. Ela trouxera um caderno antigo, páginas cheias de contas domésticas que mascaravam os desvios dele. Isabel, tu mereces mais, disse eu, segurando a sua mão fina, veias azuis como rios do mapa português. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enrugado, sulcos de anos de submissão. Eu sei, filha. Mas o medo. É como o nevoeiro do Douro, sufocante. Abracei-a, sentindo o cheiro de lavanda da sua loção, e jurei, eu limpo o caminho. Com Miguel, as coisas complicavam-se. Ele ligara na véspera, voz embargada, o pai quer-me como sucessor, mas eu não posso. As vinhas estão envenenadas por ele. Marquei um fim de semana no Douro, alugando uma casa em Pinhão, onde as encostas vinícolas se curvam como amantes ao sol poente. Chegámos ao entardecer, o ar carregado de aromas terrosos e uvas esmagadas. Bebemos vinho do Porto na varanda, estrelas pontilhando o céu como segredos não ditos. Conta-me tudo, pedi, e ele desabafou, abusos verbais nas vindimas, noites em que o pai o trancara no lagar por fracos erros. Chorei com ele, pela primeira vez sem máscara, reconhecendo o irmão que o patriarcado roubara. Ali, no coração do vinho português, tecemos aliança. Ele gerenciaria as vinhas legalmente, eu a empresa. Mas o pai descobriu, um servo leal, talvez, ou intuição paterna. Voltámos a Lisboa para uma emboscada. Ele esperava na vila, com advogados de fato caro, anunciando a dissolução da sociedade. Estás fora, Marta. Traidora. A sala ecoava com vozes legalese, mas eu ri, um riso genuíno, libertador. Dissolução. Boa ideia. Vamos dividir tudo, dívidas incluídas. Mostrei os meus trunfos, relatórios forenses que provavam os crimes, preparados com João. Os advogados dele empalideceram, ele, não. Atirou-se a mim, punho erguido, mas a mãe interveio, gritando, basta, António. Acabou. Foi o momento de ruptura. A polícia chegou minutos depois, chamada por mim, discretamente, e ele foi algemado perante os empregados da cozinha, olhos arregalados de incredulidade. Tu. Minha filha, murmurou, enquanto o levavam. Não respondi, em vez disso, abracei a mãe, sentindo o tremor dela cessar pela primeira vez. A vila, outrora prisão, tornava-se refúgio. Mas a vingança não parava aí. Nos meses seguintes, enquanto o julgamento se arrastava nos tribunais de Lisboa, salas com painéis de madeira escura, cheirando a papel velho e justiça tardia, eu reconstruía. A empresa renomeada Ribeiro e Filhos, com Miguel como parceiro, ganhou contratos no Algarve, hotéis sustentáveis que honravam a herança sem a podridão. A imprensa, agora aliada, retratava-me como a filha que salvou o império, entrevistas no Expresso, fotos no jardim, sim, o mesmo, mas eu de pé, sorrindo, com uma placa comemorativa no chão, Renascimento. O pai, na prisão preventiva em Évora, enviava cartas, súplicas misturadas a maldições, caligrafia trêmula como folhas ao vento. Perdoa-me, Marta. Fiz por amor. Amor, a palavra que ele distorcia como vinho azedo. Lias à terapeuta Sofia, voz firme, não perdoo ainda. Preciso de tempo para curar. Ela assentia, olhos sábios, a verdadeira força é soltar, não vingar. Mas soltar. Não antes de ele sentir o vazio total. O golpe final veio no dia do julgamento. Testemunhei, voz e quando na sala lotada, descrevendo não só os crimes financeiros, mas o abuso, o jardim, os tapas, as humilhações que moldaram a minha fúria. O juiz, um homem de Setúbal com sotaque sulista caloroso, ouviu atento. O pai, de fato laranja, baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pela primeira vez que eu via. Condenado a 5 anos, deserdado, sozinho. Saí do tribunal para o sol de Lisboa, o Tejo brilhando como absolvição. Mas a vitória era agridoce. Naquela noite, no jardim da vila, agora meu, sentei-me onde ele me forçara a ajoelhar-me, bebendo Porto sob as estrelas.
O vento sussurrava nas oliveiras, carregando ecos de fado distante. Tinha-o destruído, sim, mas pedaços de mim jaziam enterrados ali também. A vingança curava, mas deixava cicatrizes, belas, como azulejos partidos, contando histórias de dor e renascimento. O inverno português é traiçoeiro, com chuvas que caem como lágrimas não choradas sobre as colinas de Monsanto, e ventos que uivam pelas ruas estreitas de Coimbra como fantasmas de estudantes passados. Eu passara o Natal na vila, pela primeira vez sem o peso do pai. A mãe cozinhava rabanadas douradas, Miguel contava anedotas das vinhas, e o cheirava a canela e a liberdade recém-conquistada. Mas nas noites quietas, quando o fogo crepitava na lareira de azulejos, os sonhos voltavam, o jardim banhado em sangue, palmas e quanto como julgamentos eternos. Acordava ofegante, questionando se a vingança fora salvação ou prisão autoimposta. A empresa prosperava, ironicamente. Contratos fluíam do governo para projetos de habitação sustentável em Lisboa, inspirados nas raízes alentejanas da avó, casas de adobe moderno, com pátios internos que capturavam o sol como memórias felizes. Eu supervisionava tudo, viajando de Aveiro a Lagos, sentindo o pulso do país nas autoestradas A1, onde o mar e a serra se encontram em harmonia bruta. Mas o vazio crescia. Carla, a amante, contactara-me, voz trêmula pelo telefone. Ele mentiu para mim também. Posso ajudar no julgamento? Recusei, mas usei testemunho dela selou o destino dele, expondo mais mentiras. O pai, da prisão, começou a desmoronar. Cartas chegavam semanalmente, agora não de raiva, mas de rendição, descrições de celas frias em Évora, onde o cheiro de desinfetante misturava-se a arrependimentos. Lembro-me do teu nascimento, Marta, no Hospital de Lisboa. Pensava, uma guerreira. Mas o medo fez-me monstro. Lias para a mãe, que chorava baixinho, tricotando cachecóis de lã minhota. Ele era bom, outrora, murmurava ela. Antes do vinho, antes do orgulho. Perdoar. Eu tentava, em sessões com Sofia, caminhadas pelo Parque Eduardo VII onde o nevoeiro se dissolvia em claridade. O perdão é para ti, não para ele, dizia ela. Mas o meu coração, endurecido como cortiça, resistia. Miguel, nesse tempo, transformou-se. Regressar ao Douro com autoridade, reformando as vinhas, uvas orgânicas, rótulos com o nosso nome, Ribeiro Livre. Ligava-me à noite, voz animada, irmã, vendemos o primeiro lote para exportação. Para a França. Ri, imaginando os franceses provando o nosso triunfo. Mas ele confessou medos, e se eu for como ele? Abracei-o virtualmente, não. Nós quebramos o ciclo. O reviravolta veio na primavera, com flores de laranjeira perfumando Lisboa como promessas renovadas. Recebi uma visita inesperada na empresa, o pai, em liberdade condicional, escoltado por um guarda. Magro, cabelo grisalho despenteado, olhos fundos como poços secos. Marta. Posso falar? O segurança hesitou, mas assenti. Levámo-o ao jardim interno, ironia poética, onde bancos de pedra circundavam uma fonte murmurante. Sentou-se devagar, mãos trêmulas. Eu errei. Tudo. O tapa no jardim. Foi o meu fim, e o teu começo. Ouvi, o sol filtrando-se pelas folhas, aquecendo a minha pele como um bálsamo. Ele falou horas, infância pobre no Alentejo, pai alcoólico que o batera nas searas, casamento com a mãe por dever, não amor, medo de perder o controle num mundo de mulheres fortes como eu. Lágrimas dele molharam a terra, e pela primeira vez, vi o homem por trás do monstro, vulnerável, humano. Perdoa-me, filha. Deixa-me reparar. O meu peito apertou, uma dor aguda como vinho ácido. Abracei-o, sentindo os ossos frágeis sob a camisa. Não perdoo hoje. Mas amanhã. Talvez. Ele partiu, prometendo terapia, trabalho voluntário nas vinhas. Não confiei plenamente, cicatrizes não somem com palavras, mas plantar a semente de reconciliação. Aquela noite, jantei com a família no Barro Alto, fado ao vivo lamentando amores partidos. A mãe sorria genuíno, Miguel brindava com Porto. Eu, no centro, sentia-me inteira, a humilhação do jardim agora adubo para crescimento. Mas a psique, traiçoeira, sussurrava dúvidas. Em sonhos, via-o erguer a mão novamente, e acordava gritando. Sofia ajudou, a vingança foi o teu escudo,
agora, baixa-o. Comecei a escrever um livro, talvez, sobre famílias portuguesas partidas, inspirado em essa de Queiroz mas cru, contemporâneo. Páginas fluíam no meu laptop, à luz de candeeiros de Lisboa, capturando a dor como azulejos capturam histórias. Verão trouxe o teste final, a reinauguração da vila, agora um centro cultural para mulheres abusadas, meu projeto, financiado pelas vendas das vinhas. Convidei-o, e ele veio, sóbrio, ajudando a arrumar cadeiras no jardim. Os convidados, sobreviventes como eu, aplaudiram discursos sobre resiliência. Ele aproximou-se, voz baixa, orgulho-me de ti. As palavras doeram, doces, e eu chorei, lágrimas de cura, não raiva. Ainda assim, a vigilância permanecia. A vingança ensinara-me, confiança é vinho envelhecido, ganho com tempo. E eu, Marta Ribeiro, arquiteta de destinos, construíra o meu. O ciclo das estações em Portugal é um espelho da alma, verões ardentes de paixão, invernos de introspeção gelada, e primaveras que florescem com esperança teimosa. Um ano após o julgamento, Lisboa pulsava com o seu ritmo eterno, elétricos azuis serpenteando colinas, vendedores de castanhas assadas nos passeios, e o Tejo eterno testemunhando renascimentos. Eu dirigia a Ribeiro e Filhos com mão firme, expandindo para restaurações em Porto e Faro, cada projeto uma declaração, estruturas que resistem, como eu resistira. O pai, vivendo modestamente num apartamento em Alfama, trabalhava nas vinhas com Miguel, mãos calejadas podando uvas como podava o seu ego. Cartas dele chegavam mensais, agora relatos simples, hoje, vendimamos o Saire. Lembrei-me de ti, pequena, a correr pelas fileiras. A mãe divorciara-se, ganhando independência com uma boutique de rendas em Chiado, tecidos de memórias, chamava-lhe ela, vendendo peças que contavam histórias de mulheres como nós. Visitava-me aos domingos, trazendo bolos de amêndoa de Queluz, e falávamos horas sobre o passado, sendo em tapeçarias de perdão. Ele muda, Marta. Aos poucos. Eu assentia, mas o coração guardava reservas. O jardim fora marcado para sempre, uma cicatriz verde no meu mapa interno. Miguel casara-se com uma enóloga de Vila Real, uma mulher de riso franco e olhos que viam através de mentiras. O casamento fora no Douro, sob um arco de videiras, com fado suave e vinho fluindo como rios de reconciliação. Eu dancei com o pai pela primeira vez, um valse hesitante, mãos leves, sem pesos. Obrigado por não me matares, murmurou ele. Ri, matei o monstro, pai. O homem sobreviveu. A minha vida pessoal florescia, devagar. Encontrei amor num colega arquiteto, Tomás, de Coimbra, alto, com sotaque suave e mãos que desenhavam como poetas. Namorávamos em piqueniques no Monsanto, partilhando sonhos de uma casa no Algarve, paredes brancas contra o azul do mar. Ele sabia da minha história, beijava as cicatrizes invisíveis. Tu és fortaleza, Marta. Na cama, sob lençóis de linho, eu me abria, não só corpo, mas alma, vulnerabilidade como ato de coragem. O livro saiu nesse verão, Jardins de Sombras, um best-seller modesto nas livrarias da Baixa. Críticas no jornal de notícias louvavam a profundidade psicológica, e quando o realismo de Saramago com toques femininos. Apresentações em feiras de livro em Lisboa enchiam salas, mulheres aproximando-se depois, sussurrando, obrigada. Sinto-me menos sozinha. O pai leu na prisão residual, enviando uma nota, dor e verdade. Perdoa-me nas páginas. Chorei ao lê-la, no jardim da vila, agora um oásis de paz, com uma placa, em memória das que se erguem. Mas a catarse final veio inesperada, um regresso ao local da humilhação, convidando os 200, agora aliados em terapia de grupo que fundara. Sob o sol pleno, contamos histórias, lágrimas misturando-se a risos, o cascalho agora coberto de pétalas. O pai falou por último, voz rouca, bati na minha filha porque bati em mim mesmo. Peço perdão a todos. Palmas verdadeiras ecoaram, e eu abracei-o, sentindo o laço reconectar-se, frágil, mas real. Anos depois, reformada a vila num museu de arquitetura familiar, eu caminho pelo jardim ao amanhecer, café na mão, vendo o sol nascer sobre Lisboa. A vingança fora o fogo que me forjara, mas o perdão, o vinho que me nutria. Não esqueci, como poderia. Mas transformei, de dor em legado, de humilhação em hino. E no silêncio das oliveiras, juro um novo voto, viver, plenamente, como a filha de um homem quebrado que se ergueu.